Olá, paz e bem. Bem-vindos todos que nesse fim de tarde desejam partilhar o Evangelho, ouvir a palavra de Jesus e fazer dela a luz de seus olhos, a força de seus passos, nesses nossos tempos que têm exigido de nós respostas tão profundas de fé e de esperança. Hoje é véspera do 12º domingo do tempo comum do ano A. Então, na semana passada, nós já começamos a ler o capítulo 10 de Mateus, que era aquele começo do discurso apostólico chamado. É um sermão em que Jesus envia os seus discípulos e dá a eles instruções sobre o que eles devem fazer pelo caminho, o que eles devem anunciar, o que eles devem pregar. E aí, na semana passada, havia duas tônicas. Uma era que eles fariam aquilo que Jesus faz. Eles diriam aquilo que Jesus diz. Seriam anunciadores do reino, assim como Jesus. Eles iriam curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os espíritos maus, porque esses são os sinais messiânicos, vamos dizer assim, da manifestação de Jesus. E assim como Jesus, nos capítulos 8 e 9, havia feito essas coisas, assim também no capítulo 10, agora Jesus envia os discípulos e dá a eles instruções para que façam a mesma coisa. Nós vamos continuar, então, esse discurso do envio dos discípulos. Assim, dizia que eram duas tônicas, né? E a outra era a tônica da gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. E aí tem um trecho que está saltado, infelizmente, que não foi lido semana passada e também não vai ser lido amanhã, porque o texto de semana passada acaba antes e o de amanhã começa depois, que é nessa temática da gratuidade, é quando Jesus diz: então não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno de seu sustento. Quando entrares numa cidade ou povoado, procurais saber quem é digno para vos receber, etc. É essa contingência, essa indigência do caminho, que faz parte do caminho daquele que é enviado por Jesus, de saber oferecer com gratuidade e de receber também com gratuidade aquilo que o reino lhe prepara no caminho, porque o reino, embora anunciado por aquele que é enviado por Jesus, as sementes dele já estão lá, basta que elas sejam cultivadas. Então não é raro, e a gente sabe disso pela experiência da gente, não é raro que na missão a gente também se surpreenda, porque se descubra não mensageiro apenas único daquele que nos enviou, mas também receba daqueles que nos acolhem o eco dessa mesma mensagem, o reverbério desse mesmo reino de Deus. Esse é o trecho que nós vamos pular, porque ele não está na liturgia dominical. A liturgia de amanhã, o Evangelho começa no versículo 26. São 8 versículos só. É Mateus 10, 26 a 33. A tônica desse trecho que nós vamos ler são os perigos do caminho. A comunidade de Mateus, ela vive um momento muito delicado da história, porque o templo foi destruído no ano 70. Então, tudo aquilo que se relacionava ao templo, sacerdotes, levitas, foi destruído junto com o templo. Não há mais lugar para oferecer os sacrifícios, então a classe sacerdotal aos poucos vai desaparecer. Também outros grupos judaicos que tinham sido opositores de Roma já foram destruídos. Os zelotas, por exemplo, também já não existem mais. Os essênios, aquela comunidade meio monástica, meio cenobítica, meio contemplativa, meio eremítica, também já não existe mais. Então, o que sobrou do judaísmo, vamos dizer assim, é o farisaísmo, é o judaísmo da sinagoga, é o judaísmo da Torá. E esse judaísmo está se estruturando no tempo de Mateus. Então agora a rivalidade entre esse grupo, que agora se torna hegemônico, que agora se torna a única expressão do judaísmo que permanece, entre esse grupo e a comunidade cristã nascente começa uma tensão bastante grande. Não é à toa que em Mateus os fariseus são os principais opositores de Jesus, são os principais, aqueles com quem Jesus mais discute. No fundo, refletindo esse momento que a comunidade vive. A comunidade cristã nascente que discute muito de frente com a comunidade judaica farisaica. E a acusação que os cristãos recebem é esta: vocês são traidores da fé de Moisés. Vocês são traidores da promessa que Deus fez ao nosso povo, porque vocês estão dizendo que o Messias é esse crucificado da Galileia. Então, a comunidade
começa já a experimentar muito na pele os dramas da perseguição e os desafios da fidelidade. Por isso que nesse discurso do capítulo 10, quando envia os seus discípulos, Jesus dá instruções sobre o que eles devem anunciar, sobre o modo de se portar com gratuidade no caminho, mas também adverte quanto aos perigos que esse caminho tem. Então é nessa direção que nós vamos. Então, Mateus 10, 26. Naquele tempo, já sabemos, é a introdução sempre artificial que a liturgia coloca para nos situar e nos colocar dentro do texto. Então disse Jesus aos seus apóstolos, já está dizendo há 25 versículos atrás, então ele continua dizendo: não tenhais medo. Essa é a primeira expressão. E é uma expressão que aparece muitas vezes na boca de Jesus. Aparece em várias situações. A primeira vez que ela aparece, por exemplo, é lá naquela travessia do mar, quando os discípulos estão sozinhos no barco, a tempestade sacode as águas, Jesus se aproxima e fala: não tenha medo, sou eu. Então, esse não tenha medo parece que é uma marca daquele que crê. Esse desafio e esse desejo de não sucumbir ao medo diante das fragilidades da vida, diante dos perigos da vida e aqui diante das perseguições que o Evangelho implica. E ele sempre vai implicar certas perseguições. Afinal, se a boa nova de Jesus é para que as pessoas tenham saúde, por exemplo, quem vive da escravização da saúde dos outros não vai achar muito boa essa boa notícia. Se é um evangelho da liberdade, quem vive da opressão certamente não vai achar muito bom. Se é um evangelho da fraternidade, quem vive da dominação não vai achar muito bom. Então é natural que essa palavra não seja neutra, o evangelho nunca será neutro. Ele sempre terá um partido, e esse partido será sempre a igualdade, a fraternidade, a liberdade, o amor. Por isso, quem se opõe a tudo isso vai se opor ao Evangelho de Jesus. Então, aqui já começa: não tenhais medo dos homens, das pessoas, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. Veja bem. É como daquelas afirmações de Jesus que podem ser ao mesmo tempo um alívio e um terror. Não há nada de encoberto que não seja revelado. Não há nada de escondido que não seja conhecido. No fundo, a gente que vive à mercê das ambiguidades da vida, que vive à mercê das mentiras que às vezes constroem as nossas relações, não é estranho que a gente sonhe com um dia de suprema verdade. Tanto que muitos textos apocalípticos definem de maneira simbólica esse dia derradeiro, esse dia último, como um dia de um juízo, ou como um dia de uma revelação, um dia de uma verdade, onde cairão todas as máscaras da mentira, onde cairão todas as justificativas excessivas que nós criamos para nos defender, um dia em que não sobre nada, a não ser a verdade de nós. Essa esperança é uma alegria, porque afinal a gente sabe o quanto que a mentira e o quanto que o engodo, o quanto que a enganação mata e faz mal e faz sofrer. Mas também pode ser um terror, porque afinal nesse dia não sobra nada a não ser, como dizia São Francisco, né? A não ser aquilo que nós somos diante de Deus e mais nada. Então, ver-se diante da própria verdade, ver-se diante da nudez da própria verdade, onde cada um é apenas aquilo que é, e de maneira revelada para além de todas as mentiras, isso é também um terror. Então, no fundo, é um convite a viver a vida com verdade desde agora. Afinal, já viver desde agora, fazendo todo o esforço para que a verdade de nós seja sempre evidente e revelada. Então, o que Jesus diz é: não tenha medo, porque para além das perseguições e para além das mentiras que podem inventar para perseguir, o que sobra sempre será a verdade da fidelidade sustentada na missão. E isso é cada um de nós que sabe. Para além de tudo aquilo que dizem de nós, o quanto cada um de nós está verdadeiramente implicado na verdade de si mesmo, isso não pertence a ninguém. Isso pertence só a nós e a Deus. Aliás, é mais a Ele do que a nós, porque até para a gente tem hora que a gente tenta mentir, né? Isso é um problema. Mas não dá. A gente pode tentar se enganar por algum tempo, mas chega uma hora que aquilo que era escondido se revela, que aquilo que estava encoberto se torna conhecido. E o que eu vos digo, a complementaridade disso, prossegue Jesus: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados.
Porque na missão, o que o enviado anuncia na missão? Anuncia aquilo que aprendeu de Jesus. Ele não inventa a sua própria mensagem, mas ele entrega a mensagem com a qual ele foi formado por Jesus. Então há uma coerência entre aquilo que na intimidade do discipulado ele aprende e aquilo que ele anuncia. E Jesus diz, faça isso sem medo. Aquilo que eu te digo no pé do ouvido, aquilo que brota com sinceridade do coração, aquilo que instala em nós como fidelidade à fé, à esperança, anunciar isso com intrepidez, com coragem. Seja capaz de testemunhar com coerência aquilo que a fé faz brotar do coração. Se isso vai gerar perseguição, se isso vai ser compreendido, se isso vai gerar ambiguidade, isso é outra coisa. E se gerar, que a gente saiba lidar com isso, movido por essa esperança, que para além daquilo que dizem, para além daquilo que acham, para além daquilo que manipulam, para além daquilo que iludem, o que sobra é a verdade com a qual nós estamos realmente implicados. E essa pertence a Deus e a mais ninguém. Saber que mesmo diante da mentira, da calúnia, da violência, da perseguição, não se está sozinho, porque ele permanece com o discípulo, já é para ele uma razão suficiente para se manter fiel. Por isso ele continua anunciando em cima dos telhados aquilo que o mestre dita ao pé do seu ouvido. Veja que aqui não é tanto Jesus dizendo aos seus discípulos, vão e façam isso, mas é a comunidade diante dos dilemas da sua perseguição, que na experiência do ressuscitado continua encontrando força e esperança para anunciar o reino que é dele. Não é à toa que a leitura que acompanha esse texto da manhã é do profeta Jeremias, o profeta que foi perseguido, que foi incompreendido e que chora e que geme as dificuldades da sua própria desilusão tantas vezes, né? Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo ao redor. Vamos denunciá-lo, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos observam as minhas falhas, e talvez vai assim. Porque esse quadro do ver-se incompreendido por causa da intuição da fé, isso faz parte. E quem de nós que nunca, na tentativa de ajudar, recebeu de volta, ao invés da gratidão, a violência? Quem de nós que na tentativa de dizer uma verdade, recebeu de volta um gesto de ingratidão e não um gesto de ternura? Faz parte. Agora, manter vivas quais são as razões que fazem a gente seguir adiante e saber qual é que é a verdade com a qual eu me comprometo e saber qual é que é o grau de humanidade que está implicado nessa verdade, de coerência do testemunho, é isso que faz a missão seguir em frente. Jesus continua. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Veja, não por parte. Não ter medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Isso é verdade, a história de Jesus diz disso, né? A gente pode prender uma pessoa, mas não é possível, se ela não deixar, não é possível aprisionar sua liberdade. A gente pode ameaçar uma pessoa, mas não é possível quebrar as asas da sua esperança. A gente pode até maltratá-la, a gente pode violentá-la, a gente pode pôr medo nela, mas não é possível arrancar dela, se ela não deixar, não é possível arrancar a força, os sonhos e as esperanças que ela traz em si. Jesus é um desses, né? Que a gente pode fazer de tudo com ele. A gente pode prendê-lo, pode ameaçá-lo, pode matá-lo, pode pendurá-lo na cruz se quiser, mas não dá para arrancar dele a convicção e a esperança do Filho de Deus que se entrega e que diz, já ninguém arranca nada de mim, ninguém tira a minha vida, sou eu que me entrego. Ou seja, é possível fazer muita coisa com o corpo, mas a alma, essa não está à disposição de nenhum torturador, de nenhum perseguidor, porque não é possível arrancar de alguém essa sua grandeza de coração e de alma. Então Jesus diz, é preciso ter medo de outra coisa, é preciso ter medo daquele que pode fazer perder a alma e não o corpo. É preciso ter medo daquilo que faz com que a gente traia aquilo que a gente tem dentro, e não com aquele que nos ameaça, que pode fazer algum mal, assim, a nós no corriqueiro da vida, no cotidiano da vida.
É preciso ter medo antes daquele que pode, mais do que nos bater, que pode nos fazer definhar no sonho. É preciso ter medo daquilo que, mais do que nos ameaçar, pode nos fazer desistir da grandeza da vida. É preciso ter mais medo daquele que faz a gente vender a liberdade do que daquele que nos ameaça de tirar a liberdade. Isso não está à disposição de ninguém. A liberdade, a dignidade, a bondade do coração pertencem a Deus. E ninguém pode arrancá-lo de ninguém. E esse é o fracasso de todo tirano, que ele pode fazer o que ele quiser com o povo. O que ele não consegue fazer é tomar posse daquilo que não é dele. O que ele não consegue fazer é dominar por completo as resistências que a liberdade sempre vai impor à violência. E será sempre assim. E é por isso que diz Jesus, nós que somos um país que temos na nossa história tantos traços de violência, de tortura, de perseguição e tudo mais, nós sabemos bem disso. Que aquilo que a nossa bandeira de Minas Gerais traz, que a liberdade é verdadeira ainda que tardia, a gente sabe disso. Que às vezes muitas das grandes liberdades, das grandes libertações, das grandes conquistas são cunhadas exatamente debaixo da ameaça e do medo. Porque você pode até matar o corpo, mas você nunca vai poder prender a alma e a liberdade de alguém. E aí as imagens que Jesus dá são muito bonitas. Ora, não se vê nem 2 pardais por 2 moedas. Por exemplo, até o pardal, que é um passarinho tão sem vergonha e tão comum, nenhum deles que alguém se dá o direito de aprisionar e de vender, nenhum deles cai no chão sem a permissão do Pai do céu. Quanto a vocês, que valem mais do que muitos pardais, até os cabelos da cabeça estão contados. Aqui tem que entender bem. Não se trata, quando dizemos assim, que nenhum pardal ou que nenhuma folha cai no chão sem a permissão de Deus, a gente pode, se levar ao pé da letra, criar alguns problemas. Afinal de contas, tanta coisa ruim acontece no mundo, e será que é porque Deus dá a sua permissão e sua bênção para que a maldade aconteça? Eu me lembro o sobrinho de uma amiga que foi violentamente assassinado. E aí disseram para a mãe dele, para consolá-la, né, possivelmente, disseram para ela que não, que Deus quis assim. E isso certamente foi o melhor para ele, que morreu assassinado. A mãe ficou desesperada. Aí depois alguém, para tentar consertar, disse não é que Deus quis, é que Deus permitiu. Não sei se resolve o problema, se fica pior, né? Quer dizer, porque se ele podia fazer alguma coisa para impedir e não fez e permitiu, a coisa fica pior. Mas, no fundo, Deus não quis, aconteceu sem Deus querer. E Deus também não permitiu, aconteceu sem a permissão dele, aconteceu com a permissão da maldade humana, isso é outra coisa. Mas a permissão de Deus não tem nada a ver com isso. O que o Evangelho diz aqui, quer dizer, mesmo os pardais que caem no chão têm a permissão do Pai do céu, ou os cabelos de nossa cabeça estão contados, é para dizer, ele não descuida de nós. Ele não se desatina e se distrai do nosso destino humano. Ele não é um Deus apático, que do alto da sua imensidão do céu governa a revelia, o universo, às vezes brincando com a nossa liberdade, às vezes subestimando a nossa capacidade de surpreendê-lo, afinal, se ele sabe tudo, deve ser insuportavelmente tedioso, porque não é possível surpreendê-lo com nada, não é possível colocá-lo nas encruzilhadas da nossa história. Não é isso, é o contrário. Ele caminha conosco e nos acompanha em cada passo dado. E se até os cabelos de nossa cabeça que caem todos os dias estão contados e recontados, é porque não há nada da nossa história que passe a ele desapercebido. Não há nada de nossos dramas humanos que seja desimportante para ele. Não há nada em nós que seja banal demais que não interesse ao seu amor e à sua ternura. Portanto, nós podemos seguir muito à risca aquilo que começa o Evangelho. Não tenha medo, porque se ele é tão junto e tão íntimo de nós, mesmo diante daqueles que matam o corpo, não é preciso ter medo, porque ele, junto conosco, será sempre a razão para mantermos viva a alma, a interioridade, a grandeza que nós trazemos dentro. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se termina com uma ameaça, a gente logo sabe que é Mateus. Mateus gosta desse gênero aforístico assim para terminar um discurso. Embora não é o final ainda, é o final de uma perícope, porque na semana que vem nós temos ainda mais um pedaço do discurso do capítulo 10. Mas aqui
Aquele que se declara diante de mim, eu me declararei diante dele, por ele diante do Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus, nós já sabemos, é a maneira que Mateus tem de se referir a Deus. Ele sempre fala o Pai Celeste, o Pai que está nos céus. Ele não vai dizer o nome de Deus, porque é um judeu fariseu, agora feito cristão, então ele mantém essa reverência judaica. Então, mas é o Pai que está nos céus. Tanto que no Pai Nosso que nós rezamos na liturgia, a fórmula é a de Mateus: Pai Nosso que estais nos céus. E céus no plural, assim sempre, para caber Deus, porque Deus é grande, não cabe no céu no singular. Então, eu me declararei diante dele. Aquele que me nega, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não é ameaça, é convite à coerência. Afinal de contas, se o caminho é perigoso e ele está nos dizendo não tenha medo, é para dizer assim: se você começa negando aos pouquinhos agora, e se você começa esmorecendo um pouquinho a cada instante, e se diante de cada escolha você põe de novo um pé para trás e não se mantém firme na direção, vai chegar uma hora que essa tibieza não vai ter conserto. Todo desabamento começa com uma pequena rachadura, e ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e de repente quando a gente se dá conta, aquilo já não tem mais volta. Algumas coisas na vida são assim. Algumas pisadas de bola que a gente dá muito feias, elas não são feitas de uma vez. Elas vão sendo construídas aos poucos. A gente entrega um pouquinho hoje, a gente se descuida um pouquinho amanhã, a gente se enche de orgulho um pouquinho em seguida, e quando a gente se dá conta, desaba e quebra. Ou seja, todo gesto de fidelidade é importante. Todo gesto de reafirmação da fé é importante. Todo gesto de manutenção da vida é importante. E se a gente segue afirmando e se declarando em favor de Jesus, para usar a linguagem do texto, se a gente segue se declarando em favor dele, mesmo diante da perseguição, porque se a gente se confia a ele, essa confiança há de salvar. Se a gente segue depositando a esperança, essa esperança há de salvar. Se a gente titubeia um pouquinho hoje, tropeça um pouquinho amanhã, aos pouquinhos essa fragilidade se quebra completamente. E por isso há uma profunda coerência entre aquilo que nós sonhamos ser para sempre e aquilo que nós somos agora. É nesse sentido que a salvação nunca é uma coisa futura, que o reino nunca é uma realidade futura, é para agora. Porque aquilo que nós queremos que um dia seja para sempre, é preciso que seja agora. Porque se não for agora, não será nunca. Aquele que me nega agora, eu negarei diante do Pai. Quer dizer, a negação reafirmada, insistida e cavada ao longo de uma vida, chega uma hora que ela não tem mais conserto. Porque a eternidade e o tempo, a profundidade do mistério e as realidades mais imediatas não são realidades desligadas, mas uma gira em cima da outra. E se nós queremos um dia contemplar definitivamente, é preciso ter olhos abertos para o mistério desde agora. E se a gente espera um dia ser guardado para essa esperança, é preciso fortalecê-la desde agora. É por isso que insiste Jesus. Cada declaração em nome dele, cada confirmação desse caminho é importante, porque é sobre esses alicerces que a eternidade se coloca. E esse é o texto do domingo. Como dizia semana passada, mais do que instrução que Jesus deu um dia aos seus 12, é uma instrução que o ressuscitado continua dando a nós. E continua nos encorajando no seguimento dele e no anúncio daquilo que ele nos dita ao pé do ouvido, na sensibilidade do coração. Que hoje essas palavras de Jesus, nesse nosso momento tão incerto, de pandemia, de incerteza econômica, de fragilidade política, é difícil ler esse texto de escondido e revelado sem se lembrar de política. Afinal, nossa política tem sido historicamente e infelizmente o lugar onde se escondem tantas coisas que cedo ou tarde aparecem de novo, mas continua sendo uma realidade de tantas informações escondidas, de tantas verdades escondidas para mal da população, para mal de todos nós. Mas mais do que apenas política, é também da nossa economia interna, também da maneira como cada um de nós governa a própria vida. Que nesse nosso momento de incertezas e de tanto medo, que esse convite de Jesus nos seja assim tão irresistível. Não tenham medo, porque mais do que fazer mal ao corpo, é preciso não perder o sonho, a liberdade, a alma que temos em nós. Mais do que
medo daqueles que podem nos fazer algum mal, é preciso ter confiança naquele que pode nos fazer bem. E que essa palavra de Jesus nos encoraje, nos enche de esperança, já que Ele conta e reconta nossos cabelos, e Ele é o nosso companheiro tão íntimo e tão fiel, que nós sejamos capazes de, com a confiança colocada nele, viver inclusive as perseguições e as incompreensões que o Evangelho gera, e que, fiéis a essa esperança, cada dia um pouquinho, um dia possamos ser definitivamente salvos por ela mesma. Que, confiando nessa palavra, que essa palavra um dia nos guarde para sempre. Paz e bem.